Glória a Deus. Amém, igreja? Deus está nesse lugar. Nós vamos adorá-lo. Você já sabe disso. As instruções já foram dadas, mas agora nós vamos nos conectar com o céu. E eu peço a você, como fiz na semana passada, que agora nesse momento você tome um tempo para conversar com Deus. Você tome um tempo, você sozinho, para pedir ao Senhor que se revele nesse lugar, que fale através de sua palavra. Você tome um tempo aí agora, você e Deus, pedindo a Ele para que a sua mente seja inundada pelo Espírito de Deus, para que o Espírito Santo tome lugar no seu coração. E você não veja aqui outra coisa a não ser a revelação da palavra de Deus. Para que você não se preocupe em mais nada aqui, a não ser em ouvir a voz de Deus. Deus vai falar conosco através de sua palavra, amém, igreja? Todas as vezes que a palavra de Deus é aberta, Deus ali está. E se o seu coração estiver conectado no Wi-Fi do céu, no sinal de Deus, você cumpre a vontade dele, fazendo com que a palavra dele ache lugar em você e a vontade dele seja fiel na sua vida. Então, em nome de Jesus agora, eu peço a você que tome um tempinho aí, vou te dar um minutinho para você entrar em conexão com o céu. Para isso ser melhor ainda, se coloque em pé, se coloque em pé, se coloque em pé, se coloque em pé. Entre em conexão com o céu agora, ora, pode falar em voz alta se você quiser, mas peça ao Senhor que se revele a nós nessa manhã, em nome de Jesus, através de sua palavra. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Apaga o meu pecado, nasce em mim, nasce em mim.
queria fazer uma pergunta para vocês. Como anda o estresse da tua vida? O corre, aquele dia, aquela semana, aquele mês que você corre e não tem tempo nem para dedicar 2, 3, 4 minutos para a oração. Eu quero fazer um desafio para você agora. Eu queria que você convidasse Jesus para a tua vida, como se Ele estivesse assim aqui, fisicamente, do teu lado. Que você pudesse abraçar, que você pudesse ver Jesus sorrindo. Que pena que a gente não pode fisicamente, mas a gente pode imaginar isso. Sentir o cheiro de Jesus. Quem sabe segurar na mão de Jesus, deixar Jesus dar um abraço em você. Porque tem um verso na Bíblia que é tão lindo. Mateus 11, 28 diz o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A melhor solução para a nossa correria, para a gente ter um pouco de paz, para a gente ter tranquilidade no nosso dia a dia, é trazer Jesus para a nossa vida. Quero que você pense agora, se o melhor momento do teu dia quem sabe, quando você está dirigindo no carro, que você fica sozinho, na sua casa, que você tem um sofá confortável, no trabalho, na escola, não sei aonde. Para você é o melhor lugar para trazer Jesus para a tua vida. Mas eu queria te desafiar a dedicar 2, 3, 4 minutos por dia para trazer Jesus para o teu lado, para que Ele fique aqui. Para que Ele fique aqui do teu lado, para que você sinta a presença dEle. Depois você pode ir aumentando esse tempo, né? Porque 2, 3 minutos num dia inteiro é pouco, né? Como é que eu posso me relacionar com alguém gastando 2, 3 minutos? É muito pouco. Então, dedica tempo do seu dia para Jesus. Vai ser muito bom para o seu coração e para o seu relacionamento com Deus. Você vai experimentar coisas maravilhosas que você nunca imaginou. Eu garanto. Bom, agora é hora da gente conversar com Jesus. Eu vou ter Jesus aqui do meu lado. E eu acho que eu vou pedir para Ele me dar um abraço bem gostoso. Você faz aí o que você quiser. Se você quiser ajoelhar, se você quiser sentar e convidar Jesus para sentar na cadeira do teu lado, você faz. Hoje e durante a semana, durante o mês, durante o ano, carrega Jesus do teu lado. Combinado? Vamos lá então? Quem quiser se ajoelhar, sentar, fique à vontade. Vamos fechar os olhos para a nossa concentração ser maior. Pai de amor que está nos céus, muito obrigada, porque a Tua palavra nos diz que Jesus nos ama, veio neste mundo, morreu por nós para nos salvar. E que Ele está conosco agora, ouvindo as nossas preces. Que o Senhor possa acalmar os corações que estão aflitos por qualquer situação, que o Senhor possa ser a melhor companhia daqueles que são solitários, que o Senhor possa dar forças às pessoas que estão lutando contra problemas de saúde, e que o Senhor abençoe este dia. Eu peço, em nome de Jesus. Amém. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim. Apaga o meu pecado, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Desde cedo, a gente aprende na igreja a importância da gente devolver os dízimos e as ofertas. E essa semana eu participei de um treinamento e que fez muito sentido para esse aspecto que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz que as pessoas que são prósperas, abundantes, abençoadas, elas seguem uma matriz específica. Então ela cresce ao mesmo tempo em que ela contribui. Né? Uma matriz de crescer e contribuir.
E o que significa crescer? Significa você se dedicar para o seu propósito, você ser relevante na vida das pessoas, você se dedicar no seu trabalho, você crescer, evoluir, prosperar. Ao mesmo tempo em que você contribui. O que é contribuir? Você ser relevante na vida das pessoas, você impactar a vida das pessoas, você dedicar o seu tempo para a vida das pessoas e também a parte financeira. De você devolver os recursos daquilo de que você cresceu, você contribuir também. E fez muito sentido para mim, né? Então, quando a gente cresce e não contribui, isso é disfuncional. Assim como a gente contribui muito e também não cresce, isso também não está certo. E a própria Bíblia, ela diz isso de certa forma. Em Lucas 6,38, ele fala o seguinte: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Ou seja, aqui Deus fala que Ele utiliza a mesma medida que a gente dá para os outros, que a gente contribui para nós mesmos. E a pergunta que fica é: o quanto você tem de fato dedicado, aqui especificamente, os seus recursos para Deus? Que a gente possa inclinar o nosso coração para a gente contribuir da mesma forma que a gente cresce. Nesse momento, os diáconos vão passar com as salvas. No telão também tem um Pix em que você pode contribuir. E quem está na internet também pode contribuir através da chave Pix. E através do e-mail, o mesmo e-mail da chave Pix, você pode enviar o seu comprovante e discriminar ali se ele é uma oferta ou um dízimo. Ó Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei resoluto mais sublime. Sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei. Tudo entregarei.
Querido Pai, estás no céu, Senhor. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, te adorando, estando perto de Ti, Senhor. Obrigada por tanto que o Senhor tem nos dado, as bênçãos, o privilégio da vida, de respirar, de termos a oportunidade de estarmos aqui com as pessoas que amamos, Senhor, em comunidade. Que a gente, de fato, possa contribuir da mesma forma que o Senhor tem nos abençoado. E que todas essas ofertas e esses dízimos, eles façam a diferença na vida das pessoas. Que a gente consiga levar o seu amor e a relevância que você tem na vida das pessoas. Esteja conosco nesse restante de culto, nos abençoando, nos guardando. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você imagine comigo a seguinte cena. Jesus acaba de ressuscitar. E Ele agora vai subir para o céu. Se você ler o relato bíblico, você vai ver que depois que Ele ressuscitou, lembra da cena quando Maria o encontrou e foi tocar nele, Ele disse: não me toques ainda, porque eu não subi ao Pai. Jesus estava subindo para apresentar diante de Deus o sacrifício que Ele acabara de fazer. E eu fico imaginando a cena e quero que você imagine a cena comigo. Jesus sobe aos céus. E quando Ele entra, talvez por um corredor brilhante, vamos imaginar aqui, anjo de um lado, anjo do outro, miríades e miríades de anjos, vendo o Rei da Glória entrando por aquele corredor, trazendo as marcas de seu sacrifício, trazendo as marcas de sua vitória. Você devia estar dizendo um amém agora, você devia estar louco comigo aqui agora, porque nós estamos falando do dia em que Jesus apresentou diante do trono de Deus as marcas do sacrifício que Ele fez por mim e por você. Ele apresentando diante de Deus as marcas e dizendo assim: Pai, o Senhor aceita o que eu fiz. E Deus olhando o trabalho que Jesus fez e ficando alegre, ficando satisfeito, porque a conta estava paga. Agora não mais pecadores iriam morrer eternamente. Todos nós agora temos chance de vida eterna em Cristo Jesus. Amém, igreja? Basta aceitar. Basta dizer: Senhor, eu quero a tua justiça sobre mim. Imagine a cena. Imagine a cena. Jesus entrando por aquele lugar santíssimo e dizendo: Pai, está aqui o sacrifício feito. Quer saber de uma coisa? Jesus está aqui nessa manhã. Amém, igreja? Vamos ficar em pé diante dele. Vamos ficar em pé diante dele. Vamos honrá-lo nessa manhã. Vamos exaltá-lo nessa manhã acima de tudo, porque Ele é Deus poderoso, maravilhoso, Senhor de nossas vidas. Ele nos resgatou para si. Ele pagou o preço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa manhã. Amém, igreja? Diga comigo: todo ser que vive, ouve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame a seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome
confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Diante do trono do Senhor nós estamos agora. E a nossa posição diante da glória dele é uma posição de humildade. Porque nós somos pó. Nada somos diante dele. Nosso coração costuma se exaltar demais. A gente acha que é alguma coisa, mas nós não somos nada. Nós somos pó diante da glória de Deus. E mais ainda, diante do ato dele, diante da cruz dele, nós somos aqueles que pecaram. Nós somos aqueles que escolheram o caminho errado. Mas ele fez cair sobre nós toda a iniquidade,
Ou melhor, ele fez cair sobre ele mesmo toda a nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então, meu amigo, celebre nessa manhã, porque você foi salvo pelo sangue de Jesus, amém? Você foi salvo. Há salvação no nome de Cristo Jesus. E se você ainda não creu, se você ainda não entendeu isso, clame agora, nesse instante, pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, e a salvação vai chegar para você agora, nesse instante, bem agora, bem agora. Diga comigo assim: Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. De reconhecermos quem nós somos diante da cruz. Diga: reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo.
reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Foi para uma nova vida que o Senhor nos salvou. Deus salvou você de uma maneira inexplicável, com um amor gigantesco. E Ele chamou você para uma nova vida, para uma vida transformada, para uma vida segundo a vontade dEle. Nós vamos lembrar agora da maneira como Deus nos salvou, da maneira como Ele nos redimiu. Essa canção retrata a cena, o dia em que Jesus se entregou na cruz do Calvário. Nós estamos focando na cruz nessa manhã. Nós estamos olhando para a cruz nessa manhã. A razão de nossa existência como cristãos. O Evangelho se baseia numa cruz, onde a salvação foi dada para mim e para você. Amém? Deus é bom. Aleluia. Malfeitores morrer por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado Ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que Ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Dessa maneira nós somos perdoados. Amém, igreja? Dessa maneira nós somos libertados, resgatados de uma morte eterna, salvos de uma condenação, para uma vida de transformação, para uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Com malfeitores morreu por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu.
carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Morto foi Jesus, cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Aleluia, aleluia. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente rei. Amor jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos e te adoramos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor fez por nós. Não fosse o sacrifício do teu Filho amado, Cristo Jesus, na cruz do Calvário, nós não poderíamos estar aqui. Nós não teríamos esperança de vivermos num mundo melhor, num lugar melhor. Mas graças a esse sacrifício, graças a esse amor infinito, incondicional, nós fomos resgatados e temos hoje em Cristo Jesus a salvação. Que realmente, ó Deus, esse sentimento e essa certeza possam nos acompanhar todos os dias até que Cristo volte. E nesse momento, ao nos voltarmos para a Tua Palavra, que o Senhor toque a nossa vida e o nosso coração mais uma vez. Que o Senhor fale ao nosso coração e que estejamos sensíveis para ouvirmos a Tua doce voz.
Fica conosco, ó Deus, e abençoa o teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, seja bem-vindo à Nova Semente, essa que é uma igreja, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com um propósito, o propósito de a cada encontro nós termos uma experiência real e transformadora com Deus. E é muito bom ter cada um de vocês aqui. Eu estou feliz de maneira especial que hoje tenho a visita da minha mãe aqui conosco. Que bom, mãe, ter você aí, para a gente matar um pouco da saudade. E antes da gente entrar na reflexão de hoje, em mais um tema da nossa série, Orações Perigosas, eu quero aqui fazer 2 anúncios rapidamente. Eu quero chamar aqui a irmã Deise, rapidamente, por favor. Se você já reparou, ali no nosso hall de entrada existe uma caixa e você pode, a partir do próximo sábado, depositar ali a sua doação. Nós estamos abrindo aqui uma campanha do agasalho. A irmã Deise, se você tiver mais dúvidas também ou quiser mais informações, pode procurá-la. A irmã Deise desenvolve um trabalho junto ao Castelinho, que é um projeto de assistência social, e estão precisando lá de agasalhos adultos, principalmente masculino. Essa seria uma das nossas ênfases, porque é o que eles mais precisam. Então, a partir do próximo sábado, você pode trazer a sua doação, depositar ali naquela caixa, ou então entregar diretamente para a nossa irmã Deise, e ela vai estar direcionando então essas doações para o pessoal do Castelinho, para a gente poder minorar um pouco a dor e o sofrimento, e principalmente todo o desgaste e as mazelas trazidas por essa intempérie do inverno. Que Deus te abençoe, minha irmã, muito obrigado. Então procure a irmã Deise, faça a partir do próximo sábado a sua doação. E eu quero chamar aqui o Maurício. Maurício, por favor, eu vou pedir para o pessoal da técnica trazer aqui um microfone, para de repente o Maurício também dar uma palavrinha aqui. Mas o Maurício, ele é o nosso líder para o Ministério de Saúde. Seja bem-vindo aqui, Maurício. Ele já foi apresentado, mas é que nós estamos em preparativos para todo um movimento nesse ministério a partir do 2º semestre. E o Maurício foi então indicado e apontado para nos liderar, para nos conduzir. E ele tem uma vasta formação nessa área da saúde. Ele é biomédico, especialista em patologia clínica, pós-graduado em medicina ortomolecular. Ele é mestre em saúde pública e é doutorando em naturoterapia, ou não, naturopatia. E ele gostaria de contar com você, que é da área da saúde, você que gosta de atuar na área da saúde, para que você entre em contato com ele. Tem um QR Code que eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar aí na tela para nós, que você pode acessar esse QR Code, você vai cair direto no WhatsApp do Maurício, e ele precisa só que você mande assim: Maurício, conta comigo. E ele vai começar a organizar a equipe, todos os voluntários que estão dispostos a atuar nessa área para desenvolver esse trabalho. Maurício, a sua palavra, o seu convite aos nossos amigos aí. Bom, primeiro quero cumprimentar a todos, que tenham um feliz sábado. É muito bom estarmos aqui, acima de tudo, para servir ao Senhor. Então, o objetivo da Nova Semente, como diz, é que nós tenhamos uma nova experiência, uma experiência real com o Senhor. E dessa maneira, é claro que a multiforme graça de Deus, que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz que o Senhor, Ele nos alcança de várias formas. E não será diferente através da saúde. Então, se você se sente no desejo de fazer parte do ministério de Jesus, que um dia chamou os 12, esses 12 se multiplicaram em milhões, não é isso? E nós temos certeza absoluta que o mesmo Deus que capacitou aqueles 12 será o mesmo Deus que vai te capacitar para isto. O que nós queremos contar? Primeiro, com aquelas pessoas que estão aí, que sentem no coração: olha, eu preciso fazer alguma coisa para o Senhor. Segundo aspecto importante, como é que vai ser feito? Aí a gente vai entrar em contato justamente pelo WhatsApp, que já está vibrando aqui. Fico feliz por isso, né? Então, que você envie o teu contato para a gente depois se comunicar, e nós vamos marcar uma reunião aqui na igreja em um determinado dia que será bom para todos, e a gente vai, claro, pegar a ideia de todos e fazer um grande trabalho, porque eu quero dizer para você o seguinte: existem pessoas que vêm aqui pela música, outros vêm pela palavra, alguns virão pela saúde. Então assim funciona a multigraça de Deus. Por isso que Ellen White diz que a mensagem da saúde é o braço direito
do ministério do Senhor. Então, se você se sente tocado, olha, você é um profissional de saúde? Ótimo. Você é um simpatizante da saúde? Excelente. Você gostaria de ter mais saúde? Melhor ainda, tá bom? Então vamos aí trabalhar juntos, porque dessa maneira nós vamos juntos alcançar um objetivo maior. Então, o Senhor Jesus conta com vocês, tá bom? Na verdade, Deus nunca precisa da gente, mas Ele conta conosco. E é isso que eu espero que você participe conosco também, e aí vamos juntos trabalhar, tá bom? Muito obrigado, Maravilha, pastor. meu amigo. Obrigado, que Deus o abençoe. O pessoal da técnica vai pegar o microfone para você aí. Obrigado. Bom, nós estamos dando sequência à nossa série. Orações perigosas, que como já foi dito, por mim, pelo pastor Anderson, poderia ser chamado também de orações poderosas. Perigosas está ali para poder chamar a sua atenção, para despertar a sua curiosidade. E ela é perigosa no sentido de que ela vai tirar você da sua zona de conforto. É preciso ter coragem para fazer cada uma dessas orações, porque ao fazer essas orações nós podemos ser atendidos, e ao sermos atendidos diante dessas petições, Deus vai mexer com a gente. Deus vai nos tirar muitas vezes da condição em que nós estamos e vai nos preparar para nos colocar na condição e na situação nas quais Ele deseja que nós estejamos. Nós já passamos a primeira dessas orações, usa-me, Senhor, e nós lembramos o que Deus fez com Abraão, quando ele decidiu ser um instrumento. Deus o tirou da sua zona de conforto, o lapidou, e ele precisou abrir mão do seu passado, do seu presente, do seu futuro, e colocar tudo isso nas mãos do Senhor, e confiar apenas em Deus, e fazer de Deus o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada. Ele precisou tomar essa decisão, sair do meio dos seus parentes, ir para um lugar que Deus o mostraria, e depender completamente do Senhor para ser usado por Ele, e poder, através da sua vida e do seu ministério, abençoar tantas outras pessoas. Na semana passada, a oração foi prolonga os meus dias, quando o pastor Anderson abordou aqui a experiência de Ezequias, que tinha sido acometido de uma enfermidade que o levaria para a morte. Mas ele faz um pedido para Deus e diz: Senhor, prolonga os meus dias, e Deus atende esse pedido. Mas o que é que Ezequias faz com isso? Talvez teria sido melhor descansar naquele momento mesmo, porque depois ele vai tomar uma série de decisões que vão afastá-lo dos planos e dos propósitos de Deus. E ao invés de testemunhar a respeito daquele que tinha operado um milagre na sua vida e prolongado os seus dias, ele vai apresentar todas as suas riquezas, aquilo que ele mesmo conseguiu alcançar. Hoje, essa oração perigosa, que eu desafio você a fazê-la também, perdoa-nos como nós perdoamos. Você tem coragem de fazer essa oração? Perdoa como eu perdoo. Que oração difícil. Porque fazer essa oração implica em muitas coisas que nós, pela nossa natureza, não estamos dispostos a fazer. Você tem coragem de orar assim, Senhor? Me perdoa, mas perdoa como eu perdoo. Você tem coragem de se colocar nas mãos de Deus assim? Dele usar os seus critérios para perdoar os outros, para Ele perdoar você? Você tem coragem de fazer essa oração? Me perdoa assim como eu perdoo. Existe uma história que ela é conhecida. Eu não sei se ela é verdadeira ou não, e talvez não exista a possibilidade da gente confirmar se ela é verdadeira ou não. Mas ela é muito conhecida, independente dos personagens, independente se ela é verdadeira ou não, ela vale para nos ensinar alguma coisa. Porque essa história diz que no tempo de Napoleão, imperador da França, um soldado, ele foi condenado à morte. E ali no corredor da morte, a mãe daquele soldado, ela faz de tudo que pode para ter uma audiência com o imperador, e quando ela consegue, ela clama a Napoleão dizendo: olha, por favor, eu vim aqui clamar por misericórdia para com o meu filho. E essa história diz que Napoleão teria respondido para ela: o seu filho, ele não merece misericórdia alguma. E a resposta dela é muito emblemática quando ela diz: mas se ele merecesse, não seria misericórdia. Se ele merecesse, não seria misericórdia. Isso é perdão. É um favor imerecido.
É você ser isentado, talvez até mesmo das consequências daquilo que você fez. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 32, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Mas você tem perdoado como Cristo? Você tem usado de misericórdia como Cristo usa para contigo? Você tem feito isso? E na oração que Jesus nos ensinou, lá em Mateus capítulo 6, se você tem aí a sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 6, versículo 12. É um verso que está no meio da oração do Pai Nosso que nos foi ensinado. Uma oração que foi ensinada pelo próprio Jesus. E ali no versículo 12, registrado então o pedido, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Como você tem perdoado aos seus devedores? Você tem outorgado perdão, você tem espalhado perdão, você tem oferecido perdão. Assim como você recebe o perdão de Cristo, por que é tão difícil para nós perdoar? Existe alguém a quem você precisa estender o perdão? Talvez eu esteja falando para alguém que está aqui na Nova Semente ou que nos assiste em algum lugar do mundo. E talvez você, fazendo uma análise da sua vida, da sua trajetória, talvez você se lembre de alguém a quem você precise perdoar. Alguém que tenha te ofendido. Alguém que tenha traído você, a quem você precisa perdoar. Talvez algum amigo que decepcionou você. Talvez algum familiar que tenha te frustrado e precise talvez do seu perdão. Talvez eu esteja falando para um filho, para uma filha que precisa estender perdão para o seu pai ou para sua mãe. Talvez eu esteja falando para pais que precisam perdoar filhos. Talvez eu esteja falando para esposos que precisam perdoar as suas esposas, respectivamente. Claro, não que um tenha várias. Mas talvez esteja falando para a esposa que precisa perdoar o seu esposo. Talvez aquele colega de trabalho que passou a perna em você e você precisa perdoar. Talvez o seu chefe, seu colega de classe. Talvez você precise estender perdão para um irmão de igreja que tenha magoado você, que tenha frustrado você. Talvez você precise estender o seu perdão a um pastor que tenha decepcionado você nessa trajetória. Falo para alguém que precisa estender perdão. Para alguém que precisa entregar isso para alguém. Por que para nós é tão difícil perdoar? E essa dificuldade que nós temos em perdoar, ela se manifesta e se expressa numa conversa de Pedro com Jesus, Mateus capítulo 18. Siga lá comigo. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Uma conversa muito breve de Pedro com Jesus, mas que mostra aquilo que estava no coração de Pedro, e Pedro, na verdade, revela uma dificuldade que é de todos nós. Porque ele vai dizer no verso 21, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Por que ele faz essa pergunta? E por que ele coloca ali 7 vezes? Talvez na nossa compreensão a gente pense até que 7 seria um número muito pequeno. Alguns teólogos defendem a ideia de que naquela época o senso comum era de que você deveria estar disposto a perdoar uma pessoa 3 vezes no mesmo dia. Só que aí Pedro vai fazer uma pergunta sobre isso para Jesus, e aí dedução minha, do porquê que ele chega nesse número de 7. Pedro, aquele cara impulsivo, né? Um líder, mas que gosta de estar à frente das coisas e quem sabe gosta de aparecer. Assim como quando Jesus vai falar para ele que ele vai trair, Jesus, ele, que é isso, Senhor? Eu vou com o Senhor para a morte, ou para onde o Senhor for, eu estou preparado.
Pedro, de repente, assim como nós queremos mostrar mais santidade, ele dobra esse número e acrescenta ainda mais um. E vai perguntar para Jesus se isso é suficiente. Senhor, até quantas vezes? Até 7 vezes. Olha como eu estou sendo bom. Dobrei o senso comum e acrescentei mais um ainda. Até 7 vezes. E Jesus vai frustrar a Pedro, respondendo para ele no verso 22, respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí alguns vão se pegar ao número e falar, não, então é 490 que eu tenho que perdoar, né? E vai contando. A questão não é isso, não é o número. Jesus não está pretendendo colocar um limite. Na verdade, o que Jesus está fazendo é exponenciando aquele número que Pedro colocou ali como alguém que quer dizer, Pedro, não tem limite. A verdade é essa. Você está colocando limite numa coisa que não é para ter limite. Você já imaginou se o perdão de Deus para nós tivesse um limite? Como é que você estaria aí nessa contagem? A minha situação estaria bem complicada já. Porque eu peco. E corriqueiramente eu tenho que pedir perdão para Deus. Porque eu peco até sem saber que estou pecando, que estou fazendo errado. O que Jesus está colocando para Pedro é, Pedro, você precisa perdoar sem limites. Isso é um desafio para a nossa natureza. Mas o que é o perdão? E nós poderíamos encontrar algumas definições para isso. Partindo da nossa língua, a língua portuguesa, onde você tem a condição de colocar as palavras no seu aumentativo. Então, carro, carrão. Faca, facão. Perda. Talvez por isso seja tão difícil a gente perdoar. Porque a raiz da palavra e dessa ação tem que ver com perder. O que é perdoar? Não é só perder, é perdão, é uma grande perda. Isso é perdoar, é perder. E aí você vai para o inglês, dentro desse conceito, mas fica um pouco mais bonitinho, porque a palavra forgive tem a raiz em dar. Dar para. É o que significa perdão em inglês, dar para. Então significa que eu perco alguma coisa, por quê? Porque ao perdoar, eu dou para alguém alguma coisa. Eu tenho que entregar algo de mim para alguém. E quando você vai no latim, que deu origem, né, à nossa língua, principalmente, perdoar vem da junção de duas palavras, per mais donum, que seria doar plenamente, ou doar perfeitamente. Eu gosto muito de uma frase de um pastor amigo meu, o pastor Diego Barreto, que hoje é pastor na Califórnia, onde ele, falando a respeito desse tema, ele disse o seguinte: dar, doar, entregar, nada mais é do que a versão altruísta da palavra perda. Eu achei isso bonito. Nada mais é do que a versão altruísta da palavra perda. E falando sobre perdão, encontrei na internet um vídeo que você já deve ter visto. E eu quero passar ele para você aqui. Posso fazer Eu estudei ciências exatas, tá? Então eu vou fazer um resgate aqui de uma coisa que pode ser uma nave espacial. Mas em química, quando você tem uma molécula, para você formar uma molécula, você vai colocando átomos ali dentro. E existe um limite máximo de átomos que você pode colocar, senão a molécula colapsa. Então é por isso que a gente tem o hipoclorito, você tem o clorito, cloreto, clorato e perclorato. Você tem o permanganato, você tem o peróxido. Quer dizer, você está num nível máximo de átomos de oxigênio dentro daquela molécula. Por que eu falo isso? Porque quando você está no limite máximo, você usa o prefixo per. Permanganato, perclorato, peróxido. Uma coisa pode estar feita e pode estar perfeita. Você pode seguir ou você pode perseguir.
Você pode permanecer, você pode perfazer. Per com nível máximo. Se você fala que é o amor, eu acho que o amor é o oposto do egoísmo. No egoísmo você recebe. E no amor você doa. Então, se você quer doar em grau máximo, perdoa. Eu achei isso tremendo. Quer amar em nível máximo, quer doar, então perdoa. Isso é perdoar. É você perder, porque você entrega algo para a pessoa. E nós vamos entender, quando Cristo falou aqui, discorrendo sobre isso, para deixar isso mais claro para Pedro, nós vamos entender o que é que a gente perde. O que é que a gente entrega quando a gente perdoa. Então acompanhe comigo a leitura, Mateus capítulo 18, a partir do verso 23. Eu vou ler toda a história e depois a gente vai voltar em algumas partes dela para considerarmos algumas questões. Verso 23, por isso, é Jesus falando, né? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo o que possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo, e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Pedro tinha feito aquela pergunta: "Senhor, até 7 vezes?" Jesus falou: "Não, Pedro, mas até 70 vezes 7. De maneira ilimitada, Pedro. É isso, essa é a medida. Não há limites para perdoar." E aí Jesus vai contar essa história para ilustrar isso para Pedro. Mas alguns detalhes muito interessantes quando você vai destrinchar essa história aqui. E a história começa dizendo de um rei que foi acertar as contas com quem ele devia, e de repente apanharam um que devia ao rei 10.000 talentos. Quando você tem a curiosidade de ir lá atrás, naquela tabelinha de valores bíblicos, você vai perceber o que é que Jesus está querendo enfatizar aqui. Quantos são 10.000 talentos? Um talento é igual a 6.000 denários. Denário era o salário do pagamento de um dia de trabalho. Então, um talento era o valor de 6.000 dias de trabalho. Quantos talentos aquele homem devia? 10.000 talentos. Você pega 10.000 e multiplica por 6.000 e você vai ter quanto? 60 milhões de denários. Ou seja, 60 milhões de dias de trabalho. Que se você converter em anos, isso dá o total de 164.383 anos para pagar essa dívida. O que Jesus está querendo demonstrar aqui? Era uma dívida impagável. Nem numa vida inteira esse cara não poderia pagar essa dívida. 164.000 anos de trabalho para pagar essa dívida.
O interessante é que na hora do desespero, o camarada ainda falou assim, não, tenha paciência que eu vou dar um jeito. Eu não sei se tinha Mega Sena na época, eu não sei o que ele pensou aqui. Mas que jeito você dá para pagar uma dívida dessa? Não tem como você pagar, não tem como. Olha a dimensão do que esse camarada devia, ou devia. E aí o que acontece com ele? O rei simplesmente o perdoa. O rei perdoa. Só que quando o rei perdoa, o rei perde. Por isso que perdoar é perder. O que é que o rei perde ao perdoar essa dívida? Perde a quantia de recurso. Ele perde o direito de cobrar a dívida, porque ele está perdoando. Ele está zerando a dívida, sem receber nada por isso. Ele perde o direito de cobrar, perde o direito de ser ressarcido em qualquer outro momento. O rei abre mão do direito moral que ele tinha sobre o assunto. Ele perde. Ele entrega isso. Ele doa isso. Ele assume o prejuízo. Ele assume todo o prejuízo. Diferente da nossa postura, muitas vezes, diante desse cenário, porque nós, quando somos ofendidos, humilhados, maltratados, o senso comum parece nos dar um direito de retalhar, de humilhar, de expor a pessoa que deve. Esse é o senso comum da nossa comunidade. Perdoar é abrir mão desse direito. Perdoar é assumir todo o prejuízo, por isso que para nós é tão difícil perdoar. É você assumir o prejuízo para si e isentar a pessoa da sua responsabilidade. O que Jesus, na verdade, está querendo evidenciar quando ele conta para Pedro essa história é que, na verdade, todos nós somos esse devedor, que temos essa dívida impagável. O que Jesus está evidenciando com essa história é que todos nós estamos nessa condição de termos uma dívida que era impossível de ser paga por conta dos nossos pecados. E quando nós entendemos isso, o preço que o pecado requeria, nós entendemos a nossa condição finita, pequena e limitada, a ponto de não conseguirmos pagar essa dívida. E na nossa história, essa dívida foi o céu quem pagou. Foi Cristo Jesus que assumiu o prejuízo. Foi Cristo Jesus que depositou o dinheiro para zerar o nosso cheque especial, a nossa conta que estava negativa. Nós estávamos nessa mesma condição de termos uma dívida impagável. E diante disso, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus foram suficientes para poderem assumir o nosso lugar, para poderem pagar essa dívida, para poder pagar o nosso débito. Foi o céu quem pagou essa conta, a conta de todos nós. Por isso, o que nós precisamos fazer para com o nosso irmão é colocarmos essa conta nas mãos do Senhor, porque Ele não pagou só a minha dívida, mas pagou a sua dívida também. Isso não quer dizer que justiça não vai ser feita, mas quer dizer que a justiça é colocada nas mãos do Senhor para que Ele faça justiça. O detalhe é que a maneira de Deus operar justiça ela é muito diferente da nossa. Haja visto o tipo de justiça que Ele operou na minha e na sua vida. Porque nós que vestíamos trapos de imundícia, fomos revestidos do manto sagrado de Cristo Jesus. Essa é a maneira em que Ele faz justiça. Ele troca trapo de imundícia por manto de justiça. Porque a justiça de Deus é operada, sendo recheada e transbordada do seu amor e da sua misericórdia. É por isso que o salmista vai dizer que na cruz a paz e a justiça se beijaram.
Porque ali na cruz, onde essa dívida foi paga, a minha dívida e a sua dívida, e com isso, você não perde só aquilo que você vai entregar em termos de prejuízos, mas você pode perder muitas coisas boas também. E toda vez que eu falar perder, entenda também doar e entregar. Porque com isso você pode perder também os sentimentos ruins que acompanham você que não perdoou. Como alguém certa vez já disse que a mágoa, o ressentimento, é como você tomar um veneno querendo que o outro morra. Mas quando você perdoa, você para de tomar esse veneno. Você deixa de adoecer o seu corpo e a sua mente para estar liberto disso também. Então, perdoar é perder, mas é entregar. É abrir mão. É também assumir o prejuízo, mas é se libertar de muitas coisas que poderiam afundá-lo, como a mágoa e o ressentimento. De um lado, esse homem que tinha uma dívida impagável, 164.383 anos para pagar essa dívida. Ele sai dali perdoado. Mas aí ele encontra alguém que lhe devia. E esse alguém lhe devia quanto, diz a Bíblia? 100 denários. Você já aprendeu que denário é o salário do trabalho de um dia. Essa pessoa lhe devia 100 denários. Pouco mais de 3 meses de trabalho. Essa dívida poderia ser paga, sim ou não? Facilmente. Poderia, de repente, ter um prazo, um plano estendido por um pouco mais de tempo, mas uma dívida perfeitamente pagável. Mas qual é a atitude desse que foi perdoado? Ele manda aquele conservo para a prisão, o oprime até que ele pague. E quando o rei ficou sabendo disso, o rei mandou entregá-lo aos verdugos. Quando você vai ver o sentido dessa palavra na Bíblia, esses verdugos, eles são, na verdade, símbolos de torturadores. Essa palavra quer dizer torturadores. O que Jesus está querendo dizer? Que quando você não perdoa, você é entregue a algo que vai torturar você, que é a mágoa e o ressentimento. Então perdoar também é se libertar disso. Mas aqui o rei, ele vai usar o mesmo critério. Bom, assim como você não perdoou, então eu não vou perdoar você. E ele o joga na prisão até que ele pague a dívida, ou seja, ele não vai pagar nunca, enquanto ele não oferecer o seu perdão. Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado. Como você tem perdoado? Porque quando nós nos deparamos com aquilo que Jesus fez por nós, nós entendemos que estamos todos no mesmo barco e na mesma condição. E aí essa comparação que Jesus faz de um que devia uma quantia absurda para outro que devia uma coisa que era razoável até. Ele vai evidenciar uma outra dificuldade nossa também. Porque nós queremos perdão ilimitado de Deus para nós, enquanto nós limitamos o perdão que nós vamos oferecer para o nosso irmão. Esse é o nosso problema. E essa é a nossa dificuldade em fazermos essa oração. Porque queremos receber perdão ilimitado, mas não queremos entregar perdão ilimitado para o nosso irmão. Deus pode perder tudo, mas parece que quando é conosco nós queremos cobrar até o fim, não é? E o detalhe é que quando nós entendemos o quanto fomos e somos perdoados por Deus, esses atos, quando nós tentamos emplacar a justiça humana, eles se tornam injustiça aos olhos de Deus, porque o nosso padrão de justiça está muito distante do padrão de justiça do céu. É por isso que para fazermos isso, precisamos da manifestação de Deus em nós. Para fazermos isso, precisamos entender o quanto Deus fez por nós, para que nós possamos estar sensíveis a fazermos isso, em favor dos demais também.
E uma história que me falou muito ao coração foi a história de Adele. Adele, na verdade, quem tornou a história de Adele conhecida foi o pastor Mark Finley, um grande conferencista, que um dia, nas suas viagens missionárias, ele conheceu, através de um obreiro bíblico, a irmã Adele. E ele foi conversar com ela na casa dela. E o pastor Mark Finley estava interessado em saber qual era a história dela, porque o que tinha chegado para ele foi que essa mulher tinha sido agredida, atacada e perdeu o seu esposo numa das suas missões em Ruanda. O pastor vai até a casa dela e, apesar de ser um assunto sensível, ele pergunta: olha, eu fiquei sabendo que o seu esposo, que era pastor, foi brutalmente assassinado numa de suas missões. E ela começou a contar a história. Eles estavam como missionários em Ruanda, e de repente uma tribo de rebeldes invade a aldeia onde eles estavam, e começa ali um grande alvoroço. Eles começam a temer pelas suas vidas. Eles e mais um grupo de pessoas correm para dentro de uma igreja católica que tinha ali perto da casa deles. Esse grupo de rebeldes invade a igreja e eles começam a matar as pessoas a machadadas. E Adele vê o seu esposo sendo morto, aos rebeldes desferirem várias machadadas na cabeça dele. E ela vê que o golpe que tira a vida do seu marido é uma machadada no pescoço. E ele acaba perdendo ali a vida dele. E em choque, olhando ali aquele rapaz que estava matando na frente dela o seu marido, ela fica parada, estática. Quando ela vê esse rapaz se levantando de onde estava ali o seu marido e vindo na direção dela, e esse rapaz desfere uma machadada que pega na cabeça de Adele e que chega a comprometer ali o seu crânio. Ela fica caída no chão ali, semi-morta. Com o passar do tempo, as pessoas vão lá para recolher os corpos e sepultá-los. 3 dias depois, eles percebem que ali aquela mulher ainda estava viva, apesar dos seus batimentos estarem bem fraquinhos. E eles a levam para o hospital e ela demora cerca de 3 anos para se recuperar dessa fatalidade, dessa machadada na cabeça. 3 anos se recuperando, ela volta para casa. Mas essa era uma mulher de Deus, porque ela não consegue ficar parada em casa. E agora eu passo a ler alguns trechos das próprias palavras de Adele para vocês. E ela disse para o pastor Mark Finley: posso ficar amargurada, irada, ofendida, mas não vou fazer isso. Eu vou para as prisões levar a cura para os assassinos. Ela decide isso no coração dela e ela começa agora a visitar as prisões daquela cidade para estudar a Bíblia com os assassinos e levar cura para cada um deles. Mas num determinado dia, dentro de uma dessas prisões, uma cena que chamou muita atenção dela e ela passa a descrever da seguinte maneira: pastor Mark, um dia, um jovem chamado Luiz caiu aos meus pés. Ele chorava e beijava os meus pés, e quando eu olhei para o rosto dele, eu vi que era o jovem que me golpeou e que matou o meu marido. Era o jovem que fez essa cicatriz na minha cabeça. Ele me olhou e disse: Adele, você me perdoa? Eu o ergui e o abracei e disse: em nome de Jesus, eu te perdoo. Pastor, meu coração estava disparado, mas sabia que Jesus tinha me perdoado e eu podia perdoá-lo. Eu comecei a estudar a Bíblia com os prisioneiros e Luiz veio para os estudos. Ele decidiu seguir a Jesus e ser batizado. Mas ele disse: antes de me batizar, eu quero me levantar diante da prisão publicamente e pedir o seu perdão, Adele. E no batismo, ele se levantou com Adele e disse: Adele, eu matei seu marido brutalmente. Eu deixei uma cicatriz de machadinha na sua cabeça. Você me perdoa?
diante daqueles presos antes dele ser batizado, eu o perdoei. Meu filho sofreu muito com a morte do pai e Luiz disse, quero falar com ele. Meu filho foi até lá e Luiz disse, eu quero que você me perdoe. E tendo recebido o perdão da família, o Luiz foi batizado ali naquela prisão. Três anos depois do seu batismo, o governo libertou Luiz por bom comportamento. Mas ele não tinha onde viver, pois os seus pais também foram mortos no genocídio. E nesse momento, com o pastor Mark Finley ali sentado na sala da casa da Adele, ela faz uma pergunta para o pastor que o surpreende completamente. Ela diz assim, pastor, o senhor quer conhecer o Luiz? E o pastor diz, é claro que eu quero conhecer. E a Adele diz assim, meu filho, vem aqui para a sala. Luiz sai do quarto e vai para a sala ao encontro do pastor Mark Finley. E ela continua dizendo que quando ela soube que Luiz foi liberto pelo governo e que não tinha para onde ir, Adele lhe disse, Luiz, venha, e eu te adotarei como meu filho. E ela disse ao pastor Mark, nos últimos anos ele está vivendo comigo aqui em casa. E eu o adotei como meu filho. O que é isso? Isso é perdão. Isso é perder. É abrir mão. Isso é entregar de si. Mas ao fazer isso, sabe o que a Adele fez? Ela se tornou mais parecida com aquele rei que perdoou aquela dívida. A verdade é que quando você não perdoa, você perde a oportunidade de se parecer mais com o rei, Cristo Jesus, que perdoou a mim e perdoou a você. Perdoar é entregar. É assumir o prejuízo assim como Cristo fez. Por mim primeiro. E aí quando você entende o quanto você foi perdoado por Cristo, você tem mais condições de perdoar também o seu irmão. Agora, se você tem tido dificuldade de perdoar, talvez seja porque você não compreendeu o quanto você foi perdoado ainda. Porque quando nós vamos à cruz, nós entendemos ali o valor de todos nós. E entendemos qual é a dívida de todos nós. Mas dívida essa que já foi paga por Cristo Jesus. E quando eu entendo o tamanho da minha dívida, e que ela foi paga sem eu merecer, isso pode me dar mais condições de me parecer um pouco mais com o meu rei. E poder entregar perdão também. Tem coragem de fazer hoje essa oração? Senhor, perdoa como eu perdoo. E se não tem coragem de fazer ainda essa oração, que nós possamos orar, Senhor, me ajuda a perdoar como o Senhor perdoa. Me ajuda a me parecer mais com o Rei. Me ajuda a entender melhor a minha história, a minha condição, para que eu possa fazer isso para o meu irmão. Quer amar no máximo nível? Perdoa. Você vai ouvir uma música agora que fala a respeito disso. Fala a respeito da nossa condição. Fala a respeito da nossa dívida, mas fala também do pagamento que Cristo Jesus fez para que eu pudesse viver. Aproveite esse momento para pedir perdão a Deus. E se Deus colocar no teu coração a lembrança de alguém que precisa receber o seu perdão, não deixe o sol se pôr hoje sem você fazer isso. Ofereça o perdão.
assuma o prejuízo. Se liberte de toda mágoa e todo ressentimento e vive em paz, no amor e na graça de Cristo Jesus. Quando eu lhe chamei e você se escondeu, pude ver o medo em seu coração e a vergonha do pecado que o fazia chorar, embargando a voz, tentando se explicar. Matei um cordeiro e uma roupa lhe fiz, pois tua condição imprópria se tornou. Não querendo ver um eterno sofrer, a morte foi a bênção que lhe dei. Chorei ao ver você envelhecer, mas algo bom eu lhe fiz saber. Tomaria o teu lugar e sua morte iria lhe salvar. Agora tão somente precisas aceitar o plano que outrora formulei. Cada erro cometido, então, o meu perdão e graça lhe darei. E quando pra você eu olhar, peles de cordeiro não mais verei, mas sim roupas brancas de justiça, que em sangue eu lavei. Um anjo do céu não poderia resolver, pois teu erro era grave e mortal. Alguém tinha que ir e seu pecado pagar. Nessa hora meu filho se apresentou, deixou assim seu trono e glória lá no céu. Também a majestade e todo o poder morreu na cruz que era sua, e vida eterna lhe ofereceu. Agora tão somente precisas aceitar
em todos os momentos de tristeza e dor. E quando pra você eu olhar, não verei mais medo em seu coração, mas sim um filho transformado por sangue, graça e perdão. Feche seus olhos. Querido Deus, nós tínhamos uma dívida impagável. Quando entregamos no jardim a imortalidade para o inimigo, e Adão e Eva escolheram seguir por esse caminho, assumimos sobre toda a humanidade uma dívida que somente alguém eterno como o Senhor poderia pagar. E nós te agradecemos porque é disso que trata o plano da salvação. É o céu assumindo o prejuízo causado pelo homem. É o céu pagando a conta da nossa rebelião, do nosso afastamento do Senhor. É Cristo Jesus deixando o seu trono, o seu poder, a sua glória, velando tudo isso e assumindo a forma de servo para vir morrer na cruz por nós, que nos garante salvação, vida eterna, e que foi capaz de pagar a nossa dívida. Muito obrigado por isso, porque no nome precioso de Cristo Jesus nós somos salvos. Temos o preço do nosso pecado pago. Somos libertos da condenação, da morte eterna, porque Cristo Jesus decidiu se entregar, se doar. E ao contemplarmos a tua cruz, ao contemplarmos esse sacrifício, que o Senhor nos ilumine com a luz do teu Santo Espírito, para que possamos entender a condição de todos nós. Somos reféns do pecado, vítimas do pecado. Pecamos até mesmo sem querer e sem saber. E é por isso que nos magoamos uns aos outros, que nos machucamos no caminho da vida. Mas o remédio para tudo isso está no perdão. E que ao sermos perdoados pelo Senhor, possamos estender o perdão para os nossos irmãos também. Se existe alguém aqui, ó Deus, que se lembra de alguém nesse momento a quem precisa perdoar, capacita, Senhor. Nos ajude a perdoarmos como o Senhor nos perdoa, a fim de que possamos orar pedindo para que o Senhor nos perdoe assim como nós também perdoamos. Molda a nossa vida, e que assim nós sejamos mais parecidos com o nosso Rei e Salvador Cristo Jesus. Que ao experimentarmos hoje mais uma vez do teu perdão, possamos praticá-lo também em nossa vida e oferecer perdão àqueles que nos machucaram, que nos ofenderam. E que assim juntos nós possamos caminhar rumo ao céu que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abençoa o teu povo, ó Deus. Toca a nossa vida, o nosso coração. Prepara também o coração das pessoas que serão contactadas hoje, a quem nós ofereceremos o nosso perdão. E que assim nós também possamos nos libertar de toda mágoa e de todo ressentimento, para vivermos em paz contigo e uns com os outros também. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
Essa é a nova semente, uma experiência real e transformadora com Deus. Que Deus te abençoe e que nós tenhamos todos um ótimo sábado.